E o possível quinto reforço dessa temporada 2026 já está sendo aguardado para realizar exames médicos e assinar contrato com Corinthians. Timão e Atlético Paranaense encaminharam um acordo pela saída do zagueiro Kaká e o Corinthians está preparado para o clássico de hoje contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Clássico que vale as primeiras posições na tabela do Campeonato Paulista. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o clássico de hoje contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Clássico que vale as primeiras posições na tabela do Campeonato Paulista. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o clássico de hoje contra o Palmeiras. Clássico que acontecerá às 20h30 na Neoquímica Arena e será válido pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Nos trabalhos de ontem, primeiramente os jogadores tiram um vídeo sobre o adversário. Depois da ativação na academia, o aquecimento no gramado, o treinador Dorival Júnior comandou 2 exercícios táticos e na parte final dos trabalhos tiveram treinamentos de bola parada. Corinthians que volta a campo hoje para mais uma rodada do Campeonato Paulista, após grande vitória na última quinta-feira com o time reserva, diante da equipe do Capivariano, um jogo muito importante, além, claro, de todo o peso da partida, de ser um derby clássico contra o maior rival e ainda dentro de casa, jogo também que vale as primeiras posições do Campeonato Paulista. Nesse momento, estamos na 5ª colocação com 11 pontos, enquanto o adversário está na 3ª colocação com 12 pontos. Então, uma briga direta pelas primeiras posições do Campeonato Paulista 2026. Quanto a desfalques, Dorival não poderá contar com o zagueiro Kaká, que está em processo de negociação para sair para o Atlético Paranaense. Daqui a pouco falarei sobre isso. E também o venezuelano José Martínez, que finalmente voltou. Martínez se reapresentou na manhã de ontem, mas vai passar um tempo recuperando a forma física e tudo mais para depois ficar à disposição do Dorival. Então, com isso, uma provável escalação do Corinthians para o primeiro derby do ano tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André Luiz, André Carrilho, Breno Bidon, Memphis e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse clássico de hoje contra o Palmeiras é a seguinte: primeiro derby do ano, primeiro derby dentro de casa e um jogo que eu vou falar para vocês. É uma grande oportunidade de se provar que realmente o Corinthians está evoluindo. Um jogo como esse pode trazer muitas coisas boas e, claro, também coisas não boas. Mas vejam só, vencemos o Flamengo há exatamente uma semana pela decisão da Supercopa do Brasil, fomos campeões, vencemos uma das principais equipes do país, vencemos na última quinta-feira o Capivariano por 3-0 com uma equipe reserva, com somente jogadores do terrão, crias do terrão marcando gols. E hoje é derby, é clássico, é o jogo da vida. O Corinthians entra em campo em jogos assim, nós sabemos como nós, torcedores, ficamos em partidas assim. Então esse é aquele jogo que é sangue no olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira. Clássico não se joga, se ganha. Então um jogo como esse, vencendo, o nível de confiança vai elevar ainda mais. Então por isso que eu falo para vocês a importância da vitória, além, claro, das questões envolvendo a tabela do Campeonato Paulista. É vencer para continuar lutando até a última rodada pela primeira colocação geral, porque aí vamos decidir tudo em casa nas fases eliminatórias. Quanto
a equipe que o Dorival vai mandar em campo. Dessa vez, ele vai ter todos os jogadores à disposição, os jogadores que ele vai poder, que ele está utilizando, com as exceções que eu falei para vocês do Martínez, que acabou de voltar, e o Kaká, que está em negociação. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Jogo como esse não se joga, se ganha, e é dentro de casa. Apoio, como sempre, não vai faltar. E eu tenho confiança que hoje venceremos o Palmeiras nesse primeiro derby dessa nova temporada. E agora vamos falar sobre acerto encaminhado entre Corinthians e Atlético Paranaense pelo zagueiro Kaká. O Kaká não deverá permanecer no Corinthians nesta temporada 2026. No início do mês passado, no início do ano, o Atlético Paranaense procurou o Corinthians para tentar levar o jogador por empréstimo, mas as conversas não evoluíram, porque o Atlético queria levar sem custos e o Corinthians, claro, queria dinheiro envolvido na negociação. Naquele primeiro momento, as conversas travaram, mas nos últimos dias o Atlético voltou a procurar o Timão, tentando levar o jogador, e nas últimas horas as coisas avançaram. Pelas informações que chegam, o Kaká vai por empréstimo até o final dessa temporada, com um abatimento em parte da dívida que o Corinthians tem com o Atlético. O Corinthians deve cerca de 13 milhões de reais ao Atlético pela compra do Alex Santana. Metade do que o Corinthians deve será descontado. Caso, depois do término do empréstimo, o Atlético decida ficar com o jogador, aí a outra metade será abatida e o Corinthians também vai querer uma outra compensação financeira. Então, nesse momento, pelo que se chega de informação, o Corinthians e o Atlético já se acertaram. Agora, o que falta? O Kaká aceitar reduzir o salário para se adequar à realidade financeira do Atlético Paranaense. Caso o Kaká aceite, aí as negociações avançarão para os detalhes finais. Então vamos aguardar as próximas horas e acompanhar se realmente a negociação será concluída. A minha opinião quanto ao Corinthians e o Atlético terem se acertado para a ida do Kaká para lá é a seguinte. Primeiramente, eu particularmente gostaria que fosse uma negociação já definitiva, por exemplo, com a dívida total que o Corinthians tem com o Atlético sendo descontada e o Corinthians recebendo mais um valor, pelo menos que se aproximasse da dívida que o Timão tem hoje pela compra do Kaká. Hoje o Corinthians deve aproximadamente 23 milhões de reais ao Tokushima Vortis do Japão pela compra do Kaká, dívida que em breve pode se tornar outro transfer ban para o Timão. Então, na minha visão, eu gostaria que as coisas tivessem sido dessa forma, mas analisando um Kaká, que é a última opção do Dorival hoje para o nosso sistema defensivo, o Kaká indo para lá e de repente tendo oportunidades que ele vai chegar lá com status titular, o jogador pode se valorizar muito melhor do que ficando encostado aqui, e aí sabemos que o jogador na verdade só iria desvalorizar. Então, analisando o Corinthians já recebendo algo pouco mais de 6 milhões por esse empréstimo, sinceramente, no final das contas, dá para considerar uma boa negociação. Claro, se realmente for nessas condições. É o que eu falo para vocês. Sempre temos que esperar, primeiramente, a confirmação mesmo do acerto e depois, claro, os moldes da negociação. Mas pelo que chegou, sinceramente, está valendo a pena, porque o Kaká lá deverá se valorizar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre possibilidade de mais um reforço. O que pode ser o quinto reforço do Timão dessa temporada 2026. O meio-campista marroquino Zakaria Labiá já está sendo aguardado para realizar exames médicos, estando tudo ok, assinar contrato com o Corinthians. O Corinthians pode estar próximo de anunciar mais um reforço, anunciar mais uma contratação para essa temporada 2026. O executivo de futebol Marcelo Paes tem trabalhado bastante para atender aos pedidos do treinador Dorival Júnior. Até o momento, 4 reforços confirmados. Vamos lá.
Zagueiro Gabriel Paulista, meio-campista Matheus Pereira, lateral direito Pedro Milans e também o atacante Caio César, até o momento. Todos anunciados, apresentados, inclusive já fizeram as suas estreias com a camisa do Timão. Mesmo com esses reforços, sabemos que o Dorival continua cobrando, o Marcelo Paz está trabalhando bastante e nas últimas horas tivemos avanços e até surpreendente pelo meio-campista marroquino Zacaria Labiá. Pelas últimas informações que chegam, o Corinthians já acertou com o jogador salário, tempo de contrato e agora o que resta? Ele acertar as suas documentações para viajar ao Brasil, questão de visto de trabalho e tudo mais. Chegando, vai até o CT, realiza, faz exames médicos, estando tudo ok. O jogador assina contrato e será anunciado como mais um reforço do Timão para essa temporada 2026. As pessoas mais otimistas do clube dizem que ainda o jogador deverá chegar nessa semana. Então vamos aguardar tudo certinho as confirmações e o Corinthians próximo de anunciar mais um reforço para essa temporada 2026. A minha opinião quanto ao Corinthians estar próximo de anunciar mais um reforço para essa temporada 2026 é a seguinte. Primeiramente, o Corinthians tem um acerto com o João Ricardo, só que o João Ricardo ainda vai depender de exames e tudo mais. E eu sempre trato esse assunto contratações com vocês com muita cautela. Quem me acompanha sabe que eu não cravo nada. No futebol as coisas mudam. Eu sempre espero as confirmações oficiais do clube. E claro, nesse processo, quando tivermos a confirmação que o jogador desembarcou no aeroporto de Guarulhos, aí sim as coisas estarão indo para os detalhes finais. Na questão de negociações, as coisas mudam demais. Eu sempre falo para vocês da dinâmica. O que parece avançado, de repente não avança mais, e o que não está avançado, de repente avança. Então é por isso que eu sempre mantenho muita cautela. Falando do atleta, bom jogador, um jogador que atua como meio-campista, centralizado, construindo jogadas, também pode jogar mais avançado, é um bom jogador, claro, passou os últimos anos no futebol da China, o futebol da China não está mais tão competitivo assim, então vai demorar um tempo para se adaptar à intensidade do futebol brasileiro, caso realmente tudo se acerte. Na minha visão, pelas condições, atleta livre, parece que não vem por valores altos, uma boa contratação. Surpreendente, o Marcelo Paz surpreende nessa, pelo fato das coisas estarem acontecendo muito rápidas. Jogador que foi indicado pelo Memphis, aprovado pelo Dorival, e o Marcelo Paz conseguiu evoluir de uma forma surpreendente, rapidamente nas negociações. Então vamos aguardar tudo certinho, as confirmações. Bom jogador que deverá se tornar mais um reforço, deverá ser anunciado como mais um reforço do Corinthians para essa nova temporada. O meio-campista marroquino de 32 anos, Zacaria Labiá. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do acerto encaminhado entre Corinthians e Atlético Paranaense para a saída do zagueiro Kaká? E quanto ao Zacaria Labiá tendo chance de se tornar o quinto reforço do Timão dessa temporada 2026. Mais um reforço deverá ser anunciado. Vocês aprovam o nome, gostam do jogador? E quanto ao derby de hoje, primeiro do ano e será na nossa casa? Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, 2-0 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!